Professor, eu penso muito por onde começar, né? Parece às vezes balde de caranguejo, se puxar um vem um monte, né? Então, eu vou tomar uma linha e relativamente curta, porque eu podia ficar falando que 1, 2 horas, né, isso que eu não sei nada, né, sobre o que aconteceu. Mas vamos aos fatos. Eu só queria lembrar a todos os colegas que a UFSC já formou 4.590 alunos. Nós temos 4.590 egressos na modalidade EAD. E nesse momento que nós estamos reunidos aqui, nós temos 2.680 alunos matriculados, né? Então não é um número tão pequeno de alunos, né? E nós atingimos os lugares mais variados do Brasil, não é de Santa Catarina, né? Tapejara, no Rio Grande do Sul, Cruzeiro do Oeste, no Paraná, e aqui só pegando aqui a primeira página, né? Pato Branco, Sapucaia do Sul, eu já morei lá, Foz do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, e assim vai, né? Então, nós temos várias cidades que são atingidas por diferentes cursos, como administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, licenciatura de línguas portuguesa, espanhol, matemática, filosofia, biologia, física e especialização em linguagens EAD, especialização em gestão de saúde, especialização em administração pública também. Então, nós temos um grande número de alunos, né, e temos um número significativo de tutores e professores envolvidos nisso. Tá? Nós podemos dizer que nessa nossa situação nós temos vamos chamar assim, dois documentos, né? Um é aquele documento inicial que levou à prisão do professor Canceller e os outros professores. Né? Ali nós fizemos digamos assim, não vou dizer uma análise, mas a gente foi verificar alguns dos aspectos. Alguns a gente poderia verificar, outros eram suposições, né? Então, a todos aqueles alunos, a indicação que eu colhi com os coordenadores, né, todos aquelas pessoas que estão indicadas como bolsistas, como suspeitos, né, de não receberem, de não serem, terem direito à bolsa, todos têm direito à bolsa. Né? Então, todos passaram por um processo adequado de seleção, todos têm direito à bolsa, segundo as informações que eu recolhi. Né? Um outro aspecto relativo àquele documento, né, que fala que, em algum momento, fala que as nossas informações estão desorganizadas, que por isso a gente quer esconder ou cometer erros, né? Desculpe, não é. Está desorganizado porque está desorganizada mesmo. Entendeu? Falta o que se colocou é que ou não tem pessoal, digamos assim, suficiente, ou há uma troca de pessoal. Então tem uma certa, digamos assim, e eu entendo porque eu sou assim, existe um certo relaxamento no tratamento do conjunto de dados, tá? Mas isso não indica que haja uma imoralidade, ou isso era para se esconder uma ilegalidade ou uma irregularidade. Mas as condições que a gente tem. Tanto que nós solicitamos alguns dados aos coordenadores, e agora, numa comissão que a reitoria indicou, né, tem uma comissão indicada pela reitoria que vai buscar estruturar todos os dados dos diferentes cursos de AD. Né? Então, a primeira ação, né, e não vai ser uma ação fácil, tá? Vai ser uma ação onde basicamente nós vamos ter uma matriz onde para cada curso que aconteceu, para cada curso e cada turma que aconteceu, nós vamos abrir uma coluna com as disciplinas, uma outra coluna com os professores responsáveis por aquelas disciplinas, uma outra coluna com os tutores responsáveis pelas disciplinas, e daí quando que eles receberam os pagamentos associados a isso. Isso aqui é uma coisa importante, eu vou falar depois por quê. Né? Daí, qual era a verba de custeio que foi utilizada em cada uma dessas situações e em que polos. Pode parecer relativamente simples isso. E num primeiro momento
é simples. Mas não fica tão simples coletar o conjunto de dados que não estavam adequadamente estruturados. E essa foi uma das dificuldades que a gente teve para responder a, digamos, a umas exigências, umas solicitações do TCU. Até agora, nós temos atendido, tá, a todas as solicitações do TCU. E isso consumiu um tempo significativo da equipe da UAB central, vamos dizer assim, e também dos coordenadores e do pessoal que dava apoio a eles, né? Porque o TCU solicitou um conjunto, um volume significativo de dados, né? E também a gente teve apoio do NPD, do CETIC, né? Na estruturação de dados, né, que o TCU pediu. Então, o TCU pediu quais eram as disciplinas, quais eram os tutores, quais eram os professores, porque ele quer fazer um cruzamento entre os pagamentos realizados e o direito ao recebimento. Então, eu diria assim que, em termos legais, a gente está caminhando nessa direção. Bom, mas agora vamos ver os impactos que nós tivemos. No momento que... E eu queria só lembrar, eu quero voltar um pouco algumas coisas que, inclusive, eu não estava na EAD, e talvez algumas coisas que eu vou relatar aqui, eu talvez... mesmo tentando extrair conhecimento de todos os aspectos, alguns me passaram desapercebidos, ou alguns eu esqueço aqui, mas o que aconteceu, e como muitos de nós sabemos, ao longo desse ano, né, houve uma denúncia sobre irregularidades no EAD. Essa denúncia foi levada à corregedoria, a corregedoria começou a coletar dados e fazer, vamos chamar assim, entrevistas, né? E informou a CAPES que havia problemas aqui e foi a CAPES buscar mais informações. Então aqui eu quero abrir um parênteses. Se coloquem na posição da CAPES, né? Porque por um momento eu fiquei muito bravo com a CAPES, como ela reagiu com a UFSC, tá? Quando eu assumia a coordenação da UAB. Mas o que aconteceu é que a CAPES recebeu uma pessoa da UFSC, o senhor corregedor, né? Ele disse que havia um conjunto de irregularidades aqui na UFSC, a CAPES deu um conjunto de informações a ele, pediu mais informações e não abriu determinadas informações para a CAPES, certo? Então esse é um ponto que nós não podemos esquecer, tá? Então havia por parte da CAPES um desconhecimento do que realmente estava acontecendo aqui. Ela sabia que o corregedor estava levantando irregularidades, ilegalidades, mas ela não sabia o que era, né? Então ela, digamos assim, ficou receosa do que realmente estava acontecendo aqui. E daí nós tivemos a Operação Ouvidos Moucos, com a prisão do nosso reitor e dos professores, né, de 6 pessoas, sendo alguns professores, né? Só que a gente não, por um primeiro momento nem eu sabia, né? A gente esquece o que não é da nossa casa, né? Naquele mesmo dia, a CAPES também foi, digamos assim, visitada pela Polícia Federal às 6 horas da manhã. E uma pessoa depois me contando uma história, disse que assim que o porteiro, que sairia às 6h05, ficou preso até a hora que a Polícia Federal resolveu ir embora. Porque a Polícia Federal fez tipo uma ratoeira, só entra, mas ninguém sai, né? Buscando informações que eles acreditavam serem fundamentais para identificar as irregularidades que estavam acontecendo na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, só colocar isso, né? Então, quando isso aconteceu, o que aconteceu? A CAPES tomou uma posição. Ela suspendeu o pagamento das bolsas, ela estornou um recurso de custeio que ela havia enviado, tá? E não tinha mais nenhuma comunicação com nós, né? Eu pessoalmente enviei alguns e-mails à CAPES, eu enviei algumas correspondências através da professora Alacoque, a CAPES, com dados, com solicitações, com indicação do número de alunos, com indicação do prejuízo que ia acontecer, etc. e tal, né? Bom, então eu queria voltar a alguma coisa que eu pulei, e isso, desculpe, tá, se eu falei sem ter explicado isso, que eu também não sabia disso. A UAB, os cursos UAB, eles funcionam mediante o edital. A CAPES abre um edital e as universidades concorrem nesse edital. E os cursos UAB são financiados através de vamos chamar assim, dois recursos. Um recurso que é o pagamento de bolsas, tá, que são as bolsas pagas pelo SGB, que é um sistema que
nós registramos quem merece receber a bolsa, que basicamente são tutores, coordenadores e professores, tá? E tem uma outra verba, que é chamada verba de custeio, que é, digamos assim, uma verba que é utilizada para pagamentos de outras despesas, que são aluguel de carros, deslocamentos, acomodação, inclusive bolsas, que podem ser pagas bolsas para principalmente pessoal envolvido no projeto, e muitas dessas bolsas são pagas para o pessoal que trabalha naquilo que são chamadas equipes multidisciplinares. O que seriam as equipes multidisciplinares? São os diferentes editores de texto, os editores gráficos, o pessoal que cuida das videoconferências e algum outro pessoal envolvido que não é, digamos assim, aquilo que a gente chamaria do corpo da universidade, alunos e professores e alguns funcionários. Bom, então só esse parênteses. Então vamos voltar para lá. A CAPES suspendeu, não tinha nenhum contato com nós, com a UFSC, e os diferentes coordenadores de curso começaram a ver que os cursos tinham que ser interrompidos. E em todos os nossos pronunciamentos e todas as nossas falas, não só nossas, mas de qualquer pessoa da UFSC, duas palavras estavam riscadas, elas não existem no vocabulário brasileiro, paralisação e suspensão. Isso eu queria chamar a atenção de vocês. Para nós que estamos aqui no campus, que vivemos a nossa cultura do campus, paralisação tem um significado que é o seguinte: paralisaram as aulas, daqui a pouco a gente volta às aulas e começa tudo de novo. Pessoal, para quem não é aluno do campus, a palavra paralisação tem um impacto completamente diferente. Eu fiquei surpreso com os alunos que vieram, conversaram comigo, etc. e tal. Quando eu falava paralisação para eles, paralisação era uma palavra assim que não podia, porque para eles vinham paralisação é o final do curso vai morrer, eu vou deixar de ser aluno da UFSC. E eles têm muito orgulho de ser nossos alunos. Nós não podemos esquecer que o conceito de universidade aberta, de os cursos, eles entraram em regiões e atingiram pessoas que nunca poderiam ser atingidas pela qualidade do nosso ensino. Isso não pode ser esquecido. Só que nós temos que lembrar que isso tem um custo. Quer dizer, isso é um custo para a universidade. A universidade está fazendo uma coisa que não está dentro daquilo que a gente chama da matriz orçamentária dela. Então a CAPES tem que honrar com a outra parte do contrato. Então não dá para nós fazermos alguma coisa sem recebermos os recursos associados a isso. Então eu estou aqui fazendo umas pinceladas. Então esses alunos, a gente evitou essas palavras. O que a gente diz para eles é que um novo calendário acadêmico seria colocado. Nesse meio tempo, foi muito interessante, eu não vou aqui entrar em datas, os alunos me procuraram e eles procuraram a Defensoria Pública da União. E foi uma ação deles que quando eles me disseram, eu disse: vão firme, Primeiro eu quase me agarrei com a aluna, num mau sentido, aqui não é no bom sentido, nem mal nem bom, entendeu? Porque eu e ela, a gente não se entendia. Eu disse: mas peraí, tu não está entendendo, nós estamos tudo do mesmo lado. Depois de quase 1h30 conversando com as alunas, chegamos nós estamos do mesmo lado. E eu disse: olha, vocês têm que ir na Defensoria Pública. E daí foi uma das minhas participações na Justiça Federal, numa ação de conciliação, onde foi a primeira vez que nós falamos com alguém da CAPES. Exatamente um dia antes da audiência pública, 1 dia ou 2 dias antes, nós recebemos um e-mail, depois de, ter tentado N vezes, nós recebemos um e-mail de assim: a CAPES não envia nenhum recurso para a UFSC porque está sobre pendência da Justiça Federal. Mas, isso aqui ninguém disse para nós. E era uma funcionária, não era nenhuma das pessoas mais altas da CAPES, era uma funcionária que mandou esse e-mail respondendo para o Felipe. Daí nós tivemos a audiência de conciliação e estava o senhor Carlos Lenusa, que teve um discurso muito interessante lá, dizendo que eles tinham feito um trabalho árduo de avaliação das contas da UFSC, dos dados da UFSC, e isto seria levado à Justiça Federal de Santa Catarina, esse documento, ele de certa forma é público, e que então aí aguardaria a decisão da Justiça Federal de Santa Catarina. Eles trouxeram esse documento, entregaram à juíza Cassol,
Depois nos reunimos aqui na universidade, ele passou por aqui no outro dia, se reuniu com a gente e disse basicamente assim, que ele voltaria a pagar as bolsas, mas não liberaria verba de custeio. Vários membros da administração tentaram de várias formas mostrar alternativas para que ele pudesse liberar as verbas de custeio. Ele basicamente foi, digamos assim, intransigente nesse aspecto, né? Eu pessoalmente não teria voltado às aulas, eu teria trucado, tá? Porque eu acho que a promessa dele de que vai pagar o ano que vem é algo que nos coloca numa situação muito delicada, mas ao mesmo tempo eu entendo por que foi tomada a decisão de voltar às aulas. Foi tomada a decisão de voltar às aulas para trazer uma tranquilidade para os alunos e terminar o semestre em algumas turmas que não tinham sido terminadas, com o esforço dos professores que não estavam recebendo suas bolsas e não estavam recebendo recursos para transporte, ou seja, deslocamento e alimentação. Bom, então, em que situação que nós estamos hoje? Nós estamos na situação hoje de que, dia 26 de janeiro, basicamente, regressam todos os cursos. Nós estamos numa situação hoje que os coordenadores, junto com a administração central, por exemplo, com o professor Vladimir, estão buscando ver formas de trabalhar dentro da condição da matriz orçamentária para tratar com as despesas que são necessárias, utilizar os recursos da SEAD e talvez algum outro laboratório de AD para a questão das videoconferências e edição de textos, né? E esperar que, conforme promessa dele, tinham várias pessoas aqui presentes naquela reunião, promessa dele foi que o primeiro recurso que a CAPES receber do orçamento de 2018, ainda em janeiro, será enviado a Florianópolis, né? Então hoje a CAPES está devendo para nós mais ou menos 1.600.000, 1.800.000 relativos a 2017, relativos apenas aos cursos EAD. Um outro esclarecimento que tem que ser dado é o seguinte, é que a gente tem dois cursos. Tem um conjunto de cursos que está acabando e tem um conjunto de cursos do edital 75. Esse conjunto de cursos do edital 75, a UFSC já enviou toda a documentação para a CAPES, mas a CAPES não assinou a TED, ou seja, ela não, teoricamente, teria como transferir já os recursos referentes a isso, mas ela está pagando as bolsas, né? Então tem um conjunto aí de elementos, tá, decorrentes da ação do senhor corregedor que trouxeram uma grande perturbação no funcionamento dos nossos cursos. Bom, daquele documento da CAPES, que é um documento, então, que a CAPES construiu para, digamos assim, levar à juíza, nós tivemos acesso ao documento, sentamos, né, com os coordenadores, basicamente de dois cursos e um terceiro curso, que eu vou falar qual, né, e o que acontece é o seguinte, existe uma regra da CAPES, eu vou ler mais ou menos a carta que eu vou enviar para a CAPES e depois eu vou explicar o que vai junto com essa carta, né? Basicamente, serão esses pontos que vão ser abordados. Pagamento das atividades junto ao AB, considerando que é uma atividade extra, né, é uma atividade extra que o professor desenvolve e os tutores, né, e os coordenadores, deve ser ou é pago através da SGB, que é o Sistema Geral de Bolsas. As verbas de custeio podem ser utilizadas para, entre outras despesas, efetuar pagamentos de pessoal através de bolsas ou RPA, obedecendo às regras da UFSC e da Fundação. Há uma regra, e essa regra é muito importante, eu quero esclarecer, que não permite pagamento duplo no mês pelo sistema SGB, que é o Sistema Geral de Bolsas. Há professores desempenhando múltiplas funções, ou seja, pode ser disciplinas, cargos, no mesmo período, ou seja, no mesmo mês, né? Então, como um professor não pode receber duas bolsas no mesmo mês, mas ele pode estar dando duas disciplinas, ou pode ter um overlap de disciplinas, ou uma orientação, tá?
num determinado mês, aquele mês ou aquela bolsa ia ter que ser jogada para frente, então, para um outro período. Então, o que pode acontecer, por exemplo, a pessoa pode estar dando aula em janeiro, fevereiro e março, tá? E receber a bolsa só lá em abril, maio e junho, ou vai receber lá. Por isso que eu disse para vocês que na matriz que a gente fizer, vai ter que ter quando ele deu aula e quando ele recebeu as bolsas. Tá? É muito importante isso. Tá? Por quê? Porque se isso não ficar claro, pode parecer, por exemplo, que alguém está recebendo indevidamente, ou seja, está recebendo por um serviço não prestado. Né? E esse é um ponto muito importante. Né? Outra coisa, uma situação que se adotou na UFSC, e isso é uma situação não de agora, de anos, para não dizer quase uma década, né? Que uma forma que se existia de se manter o pagamento em dia para os professores era pagarmos bolsas através das fundações. Ok? Entendeu? Então o que acontecia? Por exemplo, a pessoa dá aula, o professor dá aula, e então ele não pode receber naquele mês outra bolsa, porque ele já está recebendo referente a alguma outra coisa, então eu pago ele através da fundação. Então pode parecer que eu estou pagando ele por algo que ele não merece. Então esse é um dos pontos chaves nesse documento que a CAPES mandou, e que os coordenadores estão respondendo. Sendo que, se olharmos desse documento que a CAPES mandou, só um pagamento é de 2017, alguns pagamentos são de 2016 e uma grande maioria 2014, 2013, tem alguns de 2012. Tá? Então, vamos voltar a esse documento da CAPES. Esse documento da CAPES tem 5 tabelas. A primeira tabela é referente a um conjunto de professores, onde eles identificam duplo pagamento. Mas pelo que a gente, num primeiro momento, analisou com os coordenadores, tá? Esse duplo pagamento não é referente a serviços não devidos, mas a pagamentos simultâneos devido a diferentes serviços. Queria deixar isso claro, pessoal. Tá? Então, quando ele diz assim, o cara recebeu 2 pagamentos. Não, ele recebeu 2 pagamentos por quê? Porque ele ele desempenhava diferentes funções. Né? Alguém vai me perguntar por quê? Eu vou dizer assim, bom, tu tinha um PCC, tinham professores que eram responsáveis por essas disciplinas se repetiam e esses professores recebiam. Então esse é um ponto. Essa é uma tabela. A outra tabela, eu acho que tem 7 ou 8, 10 tutores que receberam, e aí tem alguma questão de os tutores terem recebido também nessa situação, receberam pela fundação e receberam pelo SGB. Então, esses são os tutores. Essas são 2 tabelas. Daí tem uma tabela, e as outras 3 tabelas, basicamente, são muito interessantes, porque elas são referentes a um projeto financiado não pela UAB, mas pelo FNDE, que é um projeto de apoio à educação à distância, que formava gerentes de educação à distância, que terminou em 2012, que teve as prestações de contas apresentadas, aprovadas e tudo encerrado. Está entendendo? E o que aconteceu? Daí eu me perguntar, mas como é que esse negócio foi parar aqui? Bom, o que foi parar aqui é que por uma daquelas obras do destino, quando a CAPES esteve aqui em julho, numa visita de campo, e coletando dados, né, eles receberam informações referentes a esse projeto. Tá? E eles trataram esse projeto como se fosse um projeto da UAB. Por exemplo, na lista deles tem que as pessoas receberam por prestação de serviço quando deveriam receber por SGB. Mas naquele projeto não tinha SGB. As pessoas recebiam por prestação de serviço e não por bolsas. Podiam receber por bolsa de prestação de serviço, por bolsa de RPA, enfim. Então era uma coisa diferente. Então, esse segundo documento, esse último documento que foi entregue à juíza, tá? Eu acho que, digamos assim, tem algumas falhas que nós vamos esclarecer a CAPES, né? E nós temos que esclarecer a CAPES, porque a CAPES está glosando 370 e poucos mil reais. E daí as outras 2 tabelas que tem não são relativas a nós, universidade, mas são relativas às fundações, que eles estão questionando como e por que as fundações fizeram determinadas compras e se tinha uma legislação, enfim, etc. e tal. Isso aí eu já pedi para as fundações responderem, no caso é a Fundação da FEPESE,
tá? Que não tinha nada a ver com a UAB, que tinha a ver com esse outro projeto, tá? Então, para responder. Então, basicamente, tá? Nós estamos assim nessa situação, tá? Que eu poderia dizer assim, agora eu posso responder um conjunto de perguntas para vocês relativos a isso. Uma coisa que é uma preocupação nossa que a gente fez, a matrícula dos alunos de AD vai acontecer agora na semana que vem. Por que a gente fez isso? A gente fez isso por dois aspectos. Primeiro aspecto, para que os alunos se sintam ligados à universidade, se sintam conectados à universidade. Se a gente deixasse a matrícula lá para fevereiro, tá, a gente ia ter um índice de perda de alunos maior, tá entendendo? Então eles já são partes da universidade. Então a gente quer mostrar para eles, não, vocês são parte da universidade, vocês já estão matriculados esse ano, tá ok? O semestre vai começar dia 26, no começo a gente tinha, inicialmente a gente tinha a ideia de começar ali pelo dia 4, 5 de fevereiro, mas a gente viu que isso não vai ser possível, então a gente vai começar dia 26 e daí entra tudo em fase. Tá? Esse é o primeiro aspecto. Um outro aspecto também é que os alunos, ao se sentirem conectados e ao terem a sua matrícula, né, eles têm determinados direitos em termos de estágios, em termos de outras garantias. Tá? Então a gente buscou desenvolver dentro da UFSC tudo que a gente podia para trazer esses alunos para dentro da universidade e reatar eles à nossa universidade. Tá? Então, era basicamente isso que eu podia colocar. Eu tenho aqui algumas coisas que eu poderia responder algumas perguntas, mas eu também nem sei se nos informes tem perguntas, eu não quero alongar, mas eu estou à disposição de vocês para responder as perguntas. Eu não sei se eu deixei passar alguma coisa para o professor Ubaldo, ou Rogério, ou Marino, alguma coisa assim que não ficou claro. Tá? Então, era basicamente isso. Tá? Eu só queria dizer para vocês o seguinte, no início eu pessoalmente estava muito brabo com toda a situação, né, e principalmente com a CAPES. Depois que o tempo foi passando, eu fui entendendo a posição dela, né, e eu entendo também que nós, e esse é o caminho que a gente vai seguir agora, né, que vai aproveitar esse momento, tá? Isso já foi conversado com todos os coordenadores e essa comissão que vai trabalhar em cima disso, é buscar uma maior homogeneização das ações dentro da UFSC, né, em relação ao UAB, tá? Algo que já estava se tentando fazer, né? E uma outra coisa, talvez a mais médio e longo prazo, tá? Que é a UFSC oferecer, dentro da sua matriz orçamentária, alguns cursos de licenciatura pela modalidade à distância. Né? Quanto à nossa conversa com vários participantes, vários coordenadores, né, esse foi uma coisa, um desejo deles, tá? E nós diríamos, por que não? Só que a UFSC tem que pensar bem como isso vai ser feito, né, dadas as características desses cursos e principalmente como é o fluxo financeiro. Quando eu digo fluxo financeiro, é a forma que nós temos despesas e aonde vamos ter despesas e quem é responsável pelas despesas. Quando eu me refiro principalmente aos polos e aos tutores locais. Porque nós não podemos pensar só que nós temos tutores aqui na UFSC, nós temos tutores em cada polo. Tá? E a manutenção desse tutor é algo que às vezes dentro dessa norma legal do Serviço Público Federal pode se tornar complexa. Não impossível, mas é complexa. Então, não é uma ação de um dia para o outro, é uma ação que tem que ser pensada, mas é uma ação que a UFSC pode ter impacto grande na formação de pessoas em locais bem distintos. Por último, eu queria só lembrar uma coisa que o professor Rogério falou num determinado momento hoje, tá? Que é o seguinte, quando nós oferecemos cursos em EAD gratuitamente, certo? Nós estamos concorrendo com determinados grupos econômicos, né, que penetram em todos os lugares do país a um custo irrisório. Tá? Se vocês fizerem uma pesquisa hoje, tá, por 180 ou 200 reais ou 220 reais, alguém... 130 já?
Sério? Bom, tá, eu sei, não, mas estou só dizendo, não sabia que estava 130, tá? Quer dizer, então alguém vai dizer, não, mas a gente está entrando, a gente está competindo com eles. E uma das coisas que foi muito gratificante é ver como os alunos reconheciam a qualidade do serviço que a UFSC está prestando. Eu entendo que nós prestamos um serviço à comunidade, formando pessoas nos locais mais distintos. Eu espero que tudo isso se esclareça, e eu queria frisar um ponto a todos os conselheiros aqui. Eu gostaria, e aí é quase que um desafio, que alguém apontasse uma declaração de algum membro da administração da UFSC, tá, que não falou que nós deveríamos apurar detalhadamente o que aconteceu. Ou seja, como os recursos foram utilizados, aonde foram utilizados, se houve irregularidade, se houve ilegalidade e se houve alguma imoralidade. E aqui eu finalizo lembrando que às vezes a gente dá um jeitinho ao longo do tempo para que as coisas aconteçam, e esse jeitinho acaba virando uma regra, vira uma gambiarra, né? E isso traz alguns problemas depois com os órgãos de controle. Mas isso não implica que houve desvio do recurso público em termos da sua função. Que qual era a função desse recurso público? Formar pessoas, capacitar pessoas em diferentes recantos desse país. Era isso, muito obrigado, desculpe se eu me alonguei.